lugar. Eu gostaria muito que você, nessa manhã, já abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo narra o Senhor, Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo de número 18, para que a gente possa ler duas histórias. Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler alguns versículos. Encontrou? Amém? Lucas não demora, para encontrar. Você encontrou Lucas? Encontrou o capítulo 18? Sim ou não? Então tá bom. Queridos, nós temos falado nesse mês, e hoje é a última mensagem que nós vamos falar, sobre decisões. Decisões. Nós já falamos sobre a decisão de dizer não, nós já falamos sobre a decisão de perseverar, nós já falamos como tomar boas decisões na última semana. Foram esses os nossos temas até aqui. Mas hoje eu gostaria de falar sobre isso, a decisão mais importante da vida. A decisão mais importante da vida. Esse é o tema. E deixei essa decisão para ser a última mensagem sobre decisões, exatamente por isso. Porque ela é a mais importante da vida de cada um de nós. E para isso nós vamos ler esses dois textos que está em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 35 até o verso 42 e vamos emendar 19 de 1 a 10. 19 de 1 a 10. Mas eu vou pedir algo diferente para você nessa leitura, que você pegue a sua Bíblia aí, deixe ela aberta. Não sei se ela tem a mesma versão que uso, nova versão internacional. Mas se não, você lerá comigo na versão projetada. E eu gostaria muito que você repetisse algumas ênfases comigo naquilo que eu vou dizer. Então, quando eu disser, você repete essas ênfases do texto comigo, tá? A partir do verso 35, na nova versão internacional, diz assim a palavra de Deus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Diga, um homem cego. Quando ouviu a multidão, diga multidão. Passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Diga, o repreendiam. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Diga isso. E ordenou que o homem lhe fosse trazido. Diga. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Talvez na sua versão, o salvou. Imediatamente, diga imediatamente. Ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Diga isso, seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos para o versículo 19, capítulo 19, a partir do verso 1. Jesus então agora entrou em Jericó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, diga, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, diga isso. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Diga, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, diga, olhou para cima. E lhe disse, Zaqueu, desça depressa, diga isso, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu. Diga isso. Desceu rapidamente e o recebeu. Diga.
com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Diga isso. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Diga isso. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Agora você vai dizer comigo o versículo de número 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui a história, ou 2 histórias. Histórias de 2 homens diferentes, mas que tinham entre si pontos semelhantes. Homens de histórias distintas, mas de alguma maneira, de forma clara, a palavra de Deus é inteligente e ela é inteligível. Essa palavra e essas histórias estão colocadas na sequência por um motivo. Primeiro, porque elas aconteceram sequencialmente. Diz a primeira que Jesus estava a caminho de Jericó e diz a segunda que Jesus entrou em Jericó. Mas os pontos antagônicos dessa mensagem é que Jesus encontra um cego, pobre, mendigo à beira do caminho, à porta da cidade. E ao passar pela porta da cidade, ele encontra um homem rico, saudável, em cima de uma árvore. Essas histórias não estão colocadas aqui, e essa antítese de 2 situações tão distintas, não estão aqui à toa, não estão aqui por acaso. Esses encontros não aconteceram de forma casual. As histórias de 2 homens, como disse, um extremamente pobre, mendigo e cego, o outro extremamente rico, saudável e que pensava que podia ver. Um discriminado pela sua enfermidade e pela sua condição financeira, porque era pobre, mendigo e era cego. E alguém nesse contexto era discriminado por ser cego, por estar sobre ele algum tipo de maldição. O outro, de outra maneira, era rico, mas era discriminado pelo dinheiro que tinha, porque era um rico de forma ilícita, roubava. Mas não só isso, ele ganhava o seu dinheiro, como disse, enganando pessoas e usando pessoas para isso. Um, como disse, tinha um tipo de necessidade, muitas, quando olhamos para o mendigo. O outro, aparentemente nos parece que não tinha necessidade de nada. Um clama por misericórdia, o outro queria somente ver Jesus passar. Mas, como disse, em meio a essas coisas todas distintas, o que nós vamos ter em mente aqui, para começar a entender esse processo, é que este dia, esta vez, era a última vez em que Jesus estava passando por Jericó. Jesus já havia passado por lá outras vezes, mas esta era a última, porque Jesus estava caminhando resolutamente aqui para um lugar. Ele estava indo pela última vez para Jerusalém. E ele estava indo para lá para quê? Para morrer na cruz do Calvário. E ele sabia disso. Era a última vez que Jesus passava naquele lugar, era a última vez que Jesus fazia aquele caminho. Essa era a última vez que isso acontecia e que Jesus atravessava Jericó a caminho de Jerusalém. Diante disso, aquela era a última oportunidade para que tanto o cego à beira do caminho, como o rico em cima da árvore, pudesse tomar uma decisão. Era a última oportunidade, não haveria outra, era aquela a última oportunidade. E a oportunidade que eles tinham aqui era a oportunidade para ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Encontro pessoal com Cristo Jesus. E eu começo hoje com uma pergunta, para que você não responda. Vou falar que se eu perguntar, você já emendar, vai responder. Então a pergunta é para que você não responda agora. E a pergunta é simples.
Você já tomou a decisão de ter um encontro real e pessoal com Jesus? Não responda. Não responda. Porque nós estamos partindo de um princípio aqui. A decisão mais importante da vida é ter um encontro real e pessoal com a pessoa de Cristo Jesus. Mas nós podemos confundir isso. Então eu quero que você me responda essa pergunta ao final desse sermão. Não agora. Por quê, meus irmãos? Porque talvez se você responder imediatamente essa pergunta, a sua resposta seja sim. Sim, eu já tive um encontro com Jesus. Talvez seja não. Não, eu não tive um encontro com Jesus. Eu sei que não. Talvez seja, eu acho que sim. Talvez tenha tido. Quem sabe tive. 3 caminhos para responder essa pergunta de forma rápida. Mas nós precisamos entender uma outra coisa aqui. Que essa decisão mais importante na vida não está ligada a algumas coisas que nós podemos confundir e chamar isso de um encontro. Tem gente que acha que teve um encontro real e pessoal com Jesus porque nasceu num lar de gente crente. Aí eu nasci na igreja. Eu fico pensando como é que uma pessoa nasce na igreja, que aqui ninguém nasça. Se tem grávida aí, deixa para nascer em casa, no hospital. Não nasça aqui não. Não, eu nasci na igreja, pastor. E tem gente que acha que porque nasceu na igreja, teve um encontro real e pessoal com Jesus. Tem gente que entende que teve um encontro pessoal com Jesus porque mudou de religião. Eu mudei um monte. O pessoal que conhece a minha história religiosa. Pensa um cara que mudou de religião, fui eu. Eu, quando acabar essa religião, falei, agora eu vou ter que encontrar Jesus, porque não tinha mais para onde ir. Eu não fui budista, perdi a oportunidade, essa aí eu falhei, talvez, na minha caminhada. Não sei como é essa experiência. Mas das outras, mas veja bem, mudar de religião não é ter um encontro real com a pessoa de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente confunde com isso. Mas um encontro pessoal e real com a pessoa de Jesus é um encontro que regenerou você. É um encontro que justificou você. É um encontro que mudou o seu comportamento. E é um encontro que vai garantir a mim e a você um futuro certo na presença desse Jesus. Isso é um encontro real. Mas, então nós vamos pensar um pouquinho, a partir da história desses 2 homens, sobre essa decisão mais importante da vida. E por onde ela começa. A decisão mais importante da vida começa por um encontro pessoal. É isso. Mas não é isso que eu estou falando até agora, pastor? Não, mas é isso que nós vamos falar com olhos mais apontados para isso aqui. A decisão mais importante da vida começa por um encontro pessoal. Esse é o primeiro ponto. Está aí a nossa tela? Que coisa maravilhosa. Está aí, olha aí. Ó. Começa por um encontro pessoal. Vamos olhar para o texto que nós acabamos de ler, foi por isso que lemos, então vamos olhar para ele. Quando você olha o capítulo 18, verso 35 e o 19:1, a história de 2 homens, olha o que diz o texto. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego. Zaqueu, 19:1. Jesus entra em Jericó, atravessa a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Veja bem, você sabe, e você prestou atenção no texto, que Jesus vinha acompanhado, já no fim do seu ministério, ele era famoso, ele era conhecido, ele era reconhecido, pelo menos por um bom milagreiro, fazia muitos milagres. E uma multidão de gente acompanhava Jesus naquele momento. Uma multidão acompanhava Jesus naquele momento. Mas essa multidão grande que acompanhava Jesus naquele momento, de forma geral, não o conhecia de forma pessoal. Não o conhecia de forma pessoal. Seguia Jesus. Andava atrás daquela turba de gente para ver o que ia acontecer naquela caminhada de Jesus, para onde ele ia, fazer o quê, e quem ele curaria no caminho, e quais os milagres ele faria, e lá ia a multidão atrás de Jesus, mas sem conhecê-lo de forma pessoal. Meus irmãos, é triste dizer isso,
Mas muitos hoje seguem Jesus como a multidão naqueles dias. Seguem Jesus sem essa necessidade de encontrá-lo de forma pessoal. Vai no volume da vida, atrás de gente que vai para algum lugar. Meu irmão, você vai nesses negócios de shopping, esses negócios de shopping aí, quem vai? Eu vou de vez em quando aí, na verdade, quase toda semana. Mas você vai nesses lugares aí, que tem movimento de muita gente, com loja, com negócio assim, você já viu como é que é? Eu fui num lugar ontem, é impressionante. Você chegar até uma loja lá, se tiver uma fila, você entra. Você fala, deve estar dando algum negócio, eu vou ficar aqui. Está dando alguma coisa aí? Tá, tem um negócio aí, você fica ali. Você fala, está dando alguma coisa. E tem gente que segue do mesmo jeito. Você entra na fila do está dando alguma coisa. O pessoal vai todo mundo também. Ó, tem um negócio lá e vai todo mundo atrás. E aqui a multidão era assim. Seguia para ver o que Jesus tinha para dar e o que Jesus tinha para oferecer, queridos. E eu vejo, infelizmente, muita gente assim. Gente que segue Jesus pela influência de outros. Meu irmão, tem de tudo. É essa aqui, o que nasceu crente. O que você, que você vem na igreja? Minha avó era crente, meu avô era crente, meu pai era crente, minha mãe era crente, nasci na igreja, eu vou na igreja. Isso não é influência, isso não tem cabimento. Mas tem gente que é por necessidade de milagre. Onde é que tem milagre? Na igreja. Na igreja tem milagre, eu vou na igreja. Necessidade de milagre. Mas tem aqueles também hoje que é por curiosidade de Jesus. O curioso, ele quer saber mais sobre Jesus do que efetivamente conhecer Jesus intimamente. Então isso é muito comum hoje. Você viu que Bartimeu, o cego, ele queria ser curado efetivamente da cegueira. Zaqueu somente vê Jesus passar, um curioso. Ambos tinham diferentes necessidades, motivações diferentes, mas eles tinham algo em comum. Ambos queriam ver Jesus mais de perto. Ambos queriam, talvez, de alguma forma, conhecer Jesus mais de perto. Então esse aqui é um princípio. Todas as motivações que eu citei, nascer na igreja, precisar de um milagre, ser curioso sobre Jesus, podem sim nos levar a buscar Jesus. Eu já contei aqui o meu testemunho. Eu fui buscar a Cristo Jesus no momento de enfermidade. Enfermidade física, enfermidade psíquica. Eu estava doente e eu fui buscar Jesus para ver se tinha uma solução para a minha história. E eu, graças a Deus, encontrei Jesus e a solução para a história. Mas quanta gente encontra a solução para a história e deixa Jesus para trás? Lembra daqueles 10 leprosos? Todo mundo era leproso, querido. Todo mundo queria o quê? Não, tinha um lá que queria o quê? Bolsa Família. Queria o quê? Um cartão do SUS. Um plano Sul-América. Será que é isso que ele queria? Não, eles queriam o quê? Cura. Diz que Jesus fez o quê? Vão e sejam curados. Foram. Quantos voltam? Um para agradecer. Ou seja, tem gente que recebe a cura, recebe o milagre, mas a hora que recebe, vai embora e perde o melhor da festa, que é um encontro real e pessoal com Jesus. Está difícil dar amém? Aleluia? Está difícil, mas tenta que vai. E o que acontece é isso. Muita gente segue Jesus por esse motivo, mas confundem encontro pessoal por ter nascido na igreja. Tem gente que confunde encontro pessoal com Jesus por trabalhar na obra de Deus, na igreja. Eu trabalho para Jesus. Meu amigo, isso quer dizer que você teve um encontro com o seu patrão, com o seu chefe, com aquele que te salvou? Não, mas eu trabalho na obra. Eu trabalho na igreja. Tem gente que confunde encontro pessoal com Jesus por vir no culto. Eu vou no culto. Então eu tive um encontro real pessoal com Jesus. Não sei. Eu não sei, você precisa pensar nisso. Outros creem que se encontraram com Jesus de forma pessoal por receber um milagre. Eu recebi um milagre, tive um encontro com Cristo. Quem garante que você teve um encontro com Cristo porque recebeu um milagre, querido? Porque você sabe, você é um inteligente, você é membro dessa igreja inteligente. Você acha que é só Jesus que faz milagre? Diga não. Não, querido, não é só Jesus que faz milagre. Você já teve a oportunidade, talvez como eu, que já andei por esses caminhos, de ver aquele negócio que o povo chama de cirurgia espiritual, ouviu na televisão, ali na revista.
Eu já vi com os meus próprios olhos, do meu lado, gente ser curada de enfermidade, gente que fez exame antes e depois, e foi curado numa cirurgia espiritual, gente que foi sarada de uma enfermidade verdadeiramente por uma ação espiritual. Sabe de quem? Do capeta, de Satanás. A diferença, sabe onde está? Na conta. Porque quando Jesus cura, ele não te apresenta a conta, mas quando Satanás cura, a conta chega. Então para de ser criança e achar que milagre só é Jesus que faz, querido. Jesus faz, mas você não pode seguir Jesus e achar que teve um encontro real com Cristo, porque viveu uma experiência de milagre. Se você entendeu, diga amém. Amém. Entenda isso. Alguns, por, como disse, mera curiosidade, conhecer Jesus, sobre Jesus e não a Jesus. Hoje tem intelectuais da fé. Eu sou mais ou menos de teologia, mais ou menos, estudo, me dedico, tenho uma capacidade limitada intelectual. Mas eu escuto uns cultos aí, que eu fico impressionado, não entendo nada que ele falou. É um intelectual da fé, ele faz um negócio numa profundeza, num negócio assim, ele põe você, Jesus, ele põe você em Jerusalém, embaixo da cruz, ele põe você no caminho de Emaús, ele põe você em tanto lugar, no fim você fala, meu Deus, onde é que eu estou? Eu não sei nem onde eu estou. Você perde o rumo da história, você perde o bonde lá da mente, você não entende o que ele falou. Mas você fala, é bonito isso aí. Isso é bonito aí. Entendi direito, mas é bonito isso aí. Querido, conhecer sobre Jesus não leva você a ter um encontro pessoal com Jesus. Esses dois homens não conheciam nada sobre Jesus, mas eles queriam conhecer o Jesus que podia fazer. O que eu e você precisamos buscar não é conhecer profundamente as ciências sobre Jesus, mas a pessoa de Cristo Jesus. E ele é simples, ele é fácil, ele é pessoal, ele está disponível para o grande intelectual, mas para um cego mendigo à beira do caminho. Você entende isso? Por isso o encontro pessoal é fundamental, porque quem teve esse encontro vai se manter de pé. Quem teve esse encontro vai continuar preparado para enfrentar os desafios da vida. E quem teve esse encontro vai saber esperar a resposta de Deus chegar, queridos. Muita gente que não tem esse encontro é aquele crente que não aguenta uma brisa, não aguenta uma sopradinha, garoou, acabou. Deu uma, mas nem é uma luta, é uma luta, é uma luta. Primeiro ventinho que vai, você olha o crente, é igual papel na ventania, ele vai embora porque ele não crê num Jesus que ele conhece, ele crê num Jesus que ele ouviu falar que existe. Se você tiver um encontro real e pessoal com Jesus, não importa aquilo que você e eu passemos, nós seremos sustentados nas mãos desse Jesus que um dia nos encontrou. Você precisa crer nisso. Mas a decisão mais importante começa por um encontro pessoal, começa. Mas a decisão mais importante da vida exige superação de obstáculos. Esse é o segundo ponto. A decisão mais importante da vida exige superação de obstáculos. Se você olhar para o texto, vocês vão ver que ambos enfrentam uma coisa aqui. Olha como você é inteligente. O que ambos enfrentaram? Obstáculos, muito bem, mas mais provavelmente o quê? Multidão. Ambos enfrentaram o obstáculo da multidão. Pode ver que a multidão estava mandando um calar a boca e falando mal do outro. Pecador sem vergonha, e Jesus ainda vai comer na casa dele. Invejosa multidão também. Mas o que nós temos aqui? Ambos enfrentam uma multidão aqui. E a gente vê isso claramente aqui. O rico teve que vencer a multidão que não lhe concedia espaço. Por que o coitado subiu na árvore? É óbvio, ele era pequenininho. Já foste em algum lugar? Show, gospel. Dá uma aliviada para você. Show gospel. Aqueles parques, negócio que tem aquele negócio assim. Rapaz, você está lá, aquela multidão, aquela gentalhada. Aí o coitadinho do pequenininho. Meu irmão, nem para criança eles dá jeito. Nem para criança eles dão lugar. Eu fui com o fim do ano, todo mundo sabe que eu fui ver aí o
o Mickey Mouse aí, né? Meu amigo, o Mickey Mouse apareceu num negócio lá, num tal de um palco lá, o povo juntou. Aí o Joãozinho, tadinho, não queria ver Jesus passar, mas queria ver o Mickey cantar. Tava no... que eu sou bem no inglês. Excuse me, sorry. O povo tá, ó, firma o pé aqui, meu irmão. O menino que se dane pra lá, vai ver nada. Quem mandou chegar atrasado para ver o Mickey, vai ver nada. Multidões são assim, elas não dão espaço para você. Lembra quando amigos pegaram um paralítico para levar para Jesus curar? Jesus estava numa casa. E a multidão é onde? Em volta da casa. Os caras devem ter chegado lá e falado, dá licença, eu levo o paralítico. Não. Posso passar? Não. Dá licença, o homem está na maca? Não. Tá bom. Os caras deram a volta. Meteram uma escada, subiram no telhado. Entendeu? Ó. Por quê? Porque multidão não dão espaço para você, não se preocupam com você, não abrem espaço para o seu problema, não estão preocupadas com a sua luta, não estão preocupados com aquilo que você vive. Estou preocupado é comigo, estou preocupado é com a minha luta, estou na frente, espera a sua vez. E a gente viu que ambos tiveram que vencer esse obstáculo dessa multidão aqui. E essa multidão é pedagógica para a nossa compreensão sobre esse obstáculo a ser vencido. Para que aqueles que buscam Jesus se encontrem com Ele de forma pessoal, você vai precisar vencer obstáculos na sua vida, querido. Você lembra de uma mulher que está lá em Lucas capítulo 8, que há 12 anos sofria de uma hemorragia? Lembra dessa história? A mulher tinha perdido tudo, amigos, família, dinheiro, saúde. Um dia, Jesus está passando. Essa mulher fala, eu vou tocar nesse Jesus, de alguma maneira eu pego na beirada da roupa dele. E a multidão, para variar, não sai daqui. Meu lugar ninguém toma. A mulher fez o quê? E ó, porque Deus diz que ela tocou e correu, porque ela não podia tocar, porque ela era impura, não podia tocar. Jesus faz o quê? Para. Alguém me tocou. Os discípulos, como sempre, perdem a chance de ficar quieto. Mestre, o senhor está bem na cabeça, o senhor está com um problema. O senhor está com... Alguém tocou o senhor? Está todo esse povo te espremendo, te apertando, um beliscando, passando a mão no seu cabelo, e o senhor fala que alguém tocou o senhor. Mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Alguém aqui quer ter comigo um encontro pessoal. Alguém aqui não quer só ser curado e sair correndo. E aí ele faz o quê? Quem me tocou? O texto diz que a mulher com medo se apresenta. Fui eu que te toquei, mestre. Impura, cerimonialmente impura, hemorrágica, e ele diz para aquela mulher, a tua fé, o que você fez, este encontro que você teve comigo, curou a sua vida e transformou a sua história. Queridos, o encontro pessoal é isso. Essa sofredora também estava lá, e aqui nessa multidão, nesta manhã, tem gente sofrendo. Nessa multidão, nesta manhã, tem gente que precisa de um encontro pessoal com Cristo. Nessa multidão, nesse lugar, tem gente para ser curado. E nós temos que entender uma coisa. O mesmo Jesus que estava lá, está nesta manhã aqui, e tem poder para fazer o que fez naquele dia. Mas a partir de um encontro pessoal. Pessoal, queridos. Muitos, como disse, encostavam em Jesus, mas isso não quer dizer proximidade. Você vir à igreja não quer dizer que você é próximo. Você vir ao culto não quer dizer que você é próximo. Você trabalhar na igreja não quer dizer que você é próximo. Proximidade é intimidade. Proximidade é desejo. Proximidade é busca. Proximidade é vontade. Jesus está pronto, disponível, mas nós precisamos buscar o encontro, de estar com Ele, de buscá-lo. E qual será a multidão que você tem enfrentado para que o seu encontro seja real, pessoal e poderoso com Jesus? Diga poderoso. O encontro é isso, ele é real, pessoal e poderoso. Talvez a sua multidão seja a sua agenda. A sua agenda não permite.
não tem tempo para esse encontro. Talvez sejam seus relacionamentos. Talvez é gente com quem você anda, que diz para você, larga a mão desse negócio de Jesus. Nós estamos em 2023, você é uma pessoa inteligente, vai segurar em Jesus, segura num fio desencapado que é melhor. Meu irmão, não acredite nisso, cuidado com os seus relacionamentos. Talvez as multidões que você enfrenta seja a multidão de problemas que estão diante de você na sua vida nesse momento. Multidões de problemas nos afastam e nos impedem de ter um encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Talvez a sua família seja a multidão que está diante de você. Meu irmão, só quem é cristão verdadeiramente convertido e vive numa família que não é uma família convertida sabe o que é difícil. Ou vice-versa. Todo mundo é convertido e tem um lá que não é. É luta, meu irmão, é luta. E às vezes a sua relação, as multidões que você enfrenta gritam para você, larga a mão desse negócio. Eu digo para você, não larga a mão, porque vale a pena, em nome de Jesus, creia nisso. Talvez, queridos, o seu orgulho seja a sua multidão. Tem gente orgulhosa. Eu não preciso, não é para mim. Lembra de um homem chamado Nicodemos? Um homem religioso, tinha um nome a zelar, reputação a zelar, vai de madrugada escondido, com um capuz na cabeça, encontrar Jesus para que ninguém pudesse vê-lo. Orgulho. Talvez seja religião. Mas quanta gente não tem um encontro pessoal por causa da religião? Eu tenho uma religião. A religião era da minha avó, passou para o meu pai, agora está comigo, e eu não posso abrir mão da minha religião. Talvez seja uma multidão, seja a religião que você precisa abrir mão para esse encontro, talvez sejam seus medos. Eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo de entregar minha vida para Jesus, porque depois que eu entregar minha vida para Jesus, o que eu vou ter que fazer, pastor? Meu Deus, vai lá que depois que eu entregar minha vida para Jesus, não posso beber, não posso fumar, não posso roubar, não posso fazer isso. Então eu pretendo continuar fazendo tudo isso. Então eu não posso encontrar com Jesus. Meu irmão, primeiro você tem um encontro com Jesus. Ninguém precisa ser curado para ter um encontro com Jesus. Ninguém precisa abandonar nada para ter um encontro com Jesus. Mas a partir do momento que você tiver um encontro com Jesus, você vai largar dessas coisas em nome de Jesus. O dia que eu estiver pronto, limpinho, que não sobrar nada de pecado para mim, eu me encontro com Jesus. Morra! Vá para o céu de uma vez. Porque esse dia não vai chegar. O dia que você tiver sem pecado para chegar diante de Deus, mas nunca. Ou seja, quais são as multidões que tomam lugar na sua vida? Mas hoje o que Jesus espera é que eu e você possamos vencer toda e qualquer multidão, todo e qualquer obstáculo. Como disse, Ele está aqui nesta manhã, presente nesse lugar, para te encorajar a vencer. Mas a decisão mais importante começa por um encontro pessoal, exige superação de obstáculos, mas a decisão mais importante da vida se rende ao convite para o encontro. Se rende ao convite para o encontro. Porque o convite existe, mas se render a ele é algo diferente. Quando você olha o texto, 18, versículo 40 e 19, versículo 5, diz assim: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. O homem era o cego, o Bartimeu, filho de Timeu, o que gritava à beira do caminho. Ele para e fala: traz o homem aí. Jesus ordena. Quando ele chegou, Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu te faça, Senhor? Eu quero ver, respondeu ele. Se você olha no verso 5, Zaqueu, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Queridos, muitas vezes nós pensamos que nós encontramos Jesus. Eu fico impressionado que é assim. Eu encontrei Jesus. Jesus era o perdido na história. Então, Jesus estava perdido e eu saí em busca de Jesus. Encontrei. Oh, Senhor, encontrei o Senhor. Vou trazer o Senhor de volta para o caminho. Não, não é assim que funciona. Perdidos éramos nós. Jesus nos encontrou. Quando você olha aqui, nós pensamos muitas vezes diferente. Esse encontro foi de antemão preparado por Jesus. O homem era cego, sim. O homem estava à beira do caminho, sim. O homem gritou por Jesus, sim. Mas aquele homem não estava lá por acaso. Jesus não passou por aquele caminho naquela por acaso. Jesus governava tudo aquilo, e tudo aquilo estava na agenda de Jesus. Os perdidos éramos nós, como eu disse. Jesus é quem nos busca. Ele anseia, ele espera, ele deseja esse encontro. Veja, a cegueira daquele homem o levou ao quê? Clamar por Jesus. Ele era carente, ele fala: tem misericórdia de mim. Os nossos problemas, as nossas dores,
as nossas aflições, são pontes, são caminhos para que a gente clame por Jesus. São. Ele usa isso para que isso possa acontecer. Ou seja, isso tinha um propósito. Nós temos que entender que Zaqueu ser pequenininho foi o motivo pelo qual ele subiu naquela árvore. Se ele fosse um cara de 1,90 m, 2 metros de altura, ele talvez não subiria na árvore, ficava lá no meio da multidão, mas ser pequeno colocou Zaqueu em cima daquela árvore. Agora, nossas dores, nossos desafios, como disse, eles são pontes para isso e devem ser pontes para isso. Quando você passa uma luta, uma dificuldade, isso tem que te colocar mais perto do Senhor Jesus. E Jesus, ao ouvir então aqueles gritos, para e ordena o quê? Traz o cego aqui. Chama o homem, bota o homem na minha frente aqui. Ele estava desejoso por aquele encontro. Jesus queria isso. Jesus, quando para debaixo da árvore, olha para Zaqueu e quer estar na casa de Zaqueu. Eu quero, Zaqueu, ir na tua casa, meu irmão. Coisa boa, né? Eu vou começar a fazer isso com os irmãos aqui. Eu vou pegar esse negócio. Isso aqui é uma iluminação que eu tive agora aqui. Eu vou fazer isso para os irmãos. Fim do culto. Eu vou na tua casa hoje. O cara fala, meu Deus, o pastor vai. E no domingo ainda, porque vai que, né? Pega aquele almoço. Quero estar na tua casa hoje, meu irmão. O irmão fala, ei, pastor, mas eu não arrumei a casa, eu não arrumei lá, eu não sei o quê. Meu irmão, o negócio aqui da casa do homem era pior que a sua. Porque na sua eu espero que eu não encontre produto de furto, roubo. O pastor chegou em casa, tinha uns 4 carros importados na garagem, tudo roubado, pastor. Tinha umas malas de dinheiro embaixo da almofada do sofá, tudo roubado também. Foi assim que Jesus encontrou a casa de Zaqueu, por isso que ele já foi falando lá, o senhor me desculpa, o negócio aqui está cheio de dinheiro, mas não fica se preocupado, dou metade para os pobres, devolvo 4 vezes para quem eu roubei. Mas ele falou, vamos para casa, Jesus, vamos junto, porque hoje a coisa vai mudar. Entendeu não? Diga amém, se entendeu. Agora nós temos uma coisa aqui, ambos tiveram um desejo. Qual é o desejo que ambos tiveram? Ter um encontro, chegar mais perto de Jesus. E eles tinham uma condição imprópria, desfavorável, mas eles quiseram. Mas de onde é que veio esse desejo? Aqui é que está o negócio. De onde veio esse desejo? Queridos, existe um verso bem conhecido na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13. O verso mal pregado. Filipenses 2,13. Diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Aí esse verso, fora do contexto, é assim. Pastor, eu estou com vontade de comprar um carro novo. Diz a palavra de Deus, eis que te digo. É Deus quem efetua em você, tanto querer quanto realizar. Compra, porque se essa vontade tem é de Deus, e Ele vai dar condição de você pagar o carro. O cara fala, eita, coisa boa. O problema é que esse verso fala de uma coisa específica. Esse verso está falando sobre salvação. É Deus quem efetua em você o querer, um encontro, o querer, a presença, o querer estar com Ele. E é Deus quem supre a forma e as condições para que esse encontro seja um encontro de salvação. É Deus quem efetua em você o querer estar com Ele, e é Deus quem efetua também em você o poder para que Ele possa salvar. Então, cuidado com esse negócio de contexto. Aqui nós estamos falando de salvação. Então, o desejo veio de onde? Veio de Deus. Deus colocou no meu coração e no seu coração o desejo pelo encontro. E a salvação é um ato soberano de Deus. Você não acredita nessa igreja que você fez alguma coisa para ser salvo. Não fez. Eu subi no monte, desci no monte, carreguei a véia. Não fez nada. Você não fez. O Senhor salvou você, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Conhece o texto. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Isso não vem de vós, é o que não vem de vós? A fé e a salvação, e a graça. A fé também não veio de você, não, eu tive fé, a fé foi dada para você, isso não vem de vós, a fé foi dada, a graça foi dada, é um presente, Jesus provê fé e provê graça. Mas você não deve resistir a esse encontro. Jesus chama você, não resista, não deva
não continue seguindo Jesus de longe, assim como Pedro naquele dia que negou Jesus, lembra? Ele nega Jesus, até então era coladinho em Jesus, negou Jesus, ficava seguindo Jesus de longe. Jesus ia lá, ele ia aqui, acompanhando o que ia acontecer com Jesus. Conhece? Nunca vi. Sabe quem é? Não. Vi você lá, confundiu, não sou eu. Parecia eu, mas não sou eu. Não siga Jesus de longe. Nós devemos nos render à nossa condição de necessitados, de carentes da graça, de misericórdia do Senhor Jesus. Jesus deseja esse encontro antes e mais do que você. Eu fico tão feliz com isso. Que Jesus quer se encontrar comigo mais do que eu quero me encontrar com Ele. Ele deseja isso antes de nós. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus por nós não vai mudar. Não importa o que aconteça, o amor dele não muda. Ele ama, ele quer se encontrar com você. E eu termino falando que a decisão começa por um encontro pessoal, exige superação de obstáculos, se rende ao convite para o encontro, mas a decisão mais importante da vida gera um novo comportamento. Gera um novo comportamento. Eu tive um encontro, agora eu uno tudo isso e respondo. Gera um novo comportamento. O seu comportamento, não responda não. Eu pergunto, mas não responda. O seu encontro pessoal com Jesus gerou na sua vida um novo comportamento? Olha o que diz 18:43 e 19:7. Imediatamente ele recuperou a visão. Ponto. O milagre. O homem era cego, agora vê. Ok? Mas continua. E seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha Zaqueu no 19:7. Todo o povo viu isso. Isso o quê? O convite de Jesus. Zaqueu, desce, vou na tua casa. E olha o que acontece. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizia então a multidão. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Não disse para a multidão, não disse para o vizinho, não disse para ninguém. Ele disse para o Senhor. Senhor, olha, Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso se chama restituição. Esse homem toma uma providência e ele muda de comportamento, assim como o outro muda. O outro abandona a beira do caminho e começa a seguir Jesus de perto. Esse desce da árvore e fala, está vendo tudo isso aqui, eu vou agora repartir tudo o que eu tenho, metade com os pobres, e aqueles a quem eu roubei, eu vou restituir, dando 4 vezes mais. Isso é mudança de comportamento. Nas duas histórias que nós lemos, ambos se renderam ao desejo e à disposição de Jesus de fazer algo que só Jesus podia fazer. Mas o que nós vamos observar aqui é a decisão mais importante da vida, que esse encontro muda o comportamento de ambos. Meus irmãos, se eu e você tivemos um encontro pessoal com Jesus, o nosso comportamento mudou. Não mudou no dia. No dia que eu encontrei Jesus, eu estava chorando, eu tive uma experiência fantástica, o dia que eu recebi um milagre, eu dei glória a Deus, aí passou uma semana, como ficou? 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, como é que o nosso comportamento está respondendo por conta daquele encontro pessoal que nós tivemos com Jesus? Ambos receberam de Jesus o que estavam buscando. O cego recebe a bênção de ver, e Zaqueu a bênção de conhecer Jesus de perto. Já pensou, meu irmão? O cara subiu lá sem pretensão. Ele falou, vou dar uma espiada. Eu quero dar uma olhada nesse tal de Jesus aí, que o pessoal fala que ele é o cara. Faz um monte de, quem que é esse Jesus aí de Nazaré? Quem que é? E ele está lá, trepadinho na árvore. O homem para, vou na tua casa. Já pensou como é que foi esse tempo com Jesus em casa? A multidão estava lá fora. Onde é que ficou a multidão nessa hora? Eu não sei, devia estar lá fora da casa, metendo o pau no Zaqueu, que você viu que estava. Jesus está lá comendo com o homem, pecador, e o homem sendo transformado, mudado, restaurado, salvo, e a multidão preocupada com o que Jesus estava fazendo. Meus irmãos, o cego abandonou a margem do caminho e seguia Jesus. Zaqueu decide ser generoso com pobres, necessitados, e restituir a todos aqueles que ele havia roubado. Nós vemos aqui evidências do encontro. Evidências. Será que a minha vida e a sua vida expressam evidências desse encontro?
E eu concluo então, nesta manhã. E eu quero muito que você pense comigo em algumas coisas. Queridos, nós falamos sobre um encontro. E falamos num item muito pessoal, quando eu falei da superação de obstáculos. Falando sobre que este encontro foi um encontro de salvação, mas foi um encontro de poder. Poder. Quando você vê esse encontro na vida daquele que era cego, mendigo à beira do caminho, você vê que ali houve uma manifestação de poder. Claramente, um poder da cura do Senhor. Ele cura, ele restaura a visão de um homem cego. Isso é poder. Quem tinha poder para isso? A não ser o Senhor Jesus. E naquele encontro, isso podia acontecer. E eu concluo, lembrando você de tudo que eu disse, mas fazendo duas perguntas, muito distintas aqui, para que você responda nesta manhã de forma muito coerente e consciente. A decisão mais importante da vida, como eu disse, começa por um encontro pessoal. E a pergunta é essa: você já teve esse encontro pessoal? Sabe narrá-lo? Sabe descrevê-lo? Se lembra dele? A superação de obstáculos, como disse, ela vem e ela exige essa decisão. Talvez você hoje esteja enfrentando obstáculos. E foi nesse ponto de obstáculos que eu falei de um encontro real, pessoal, mas também poderoso. Poderoso. A decisão mais importante da vida se rende ao convite para o encontro. E hoje, o que Jesus está fazendo para você que aqui está, é um convite. Para que você responda a esse convite. E por fim, um novo comportamento. E isso você precisa avaliar. A sua vida. Não é hora de você avaliar a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, do irmão da igreja, mas é hora de você avaliar a sua vida. Como é que estão as evidências de que esse encontro real e pessoal continua sendo eficaz na sua conduta e na sua vida de santidade, de compromisso com esse Deus que um dia encontrou você. E eu quero fazer duas perguntas aqui. Para o cego, o poder do encontro foi fundamental. Ele foi curado da sua cegueira por um milagre operado por Cristo Jesus. E a minha pergunta nesta manhã é se você está aqui, precisa desse encontro poderoso na sua vida. A minha pergunta clara nesta manhã é: você precisa de um milagre, de uma ação poderosa de Deus, diante de algo que você hoje enfrenta na sua vida, e que é impossível a você fazer? Você precisa do poder desse encontro. Mas a segunda pergunta que eu faço é se você precisa do resultado desse encontro. Porque o resultado desse encontro foi um. O resultado desse encontro não foi a cura do cego, nem a mudança da conduta moral de Zaqueu. Ambas as coisas aconteceram. Zaqueu foi mudado moralmente e o cego passou a ver, mas ambos tiveram como resultado desse encontro a salvação em Cristo Jesus. Esse é o resultado. E talvez você não tenha essa convicção da sua salvação. Talvez eu esteja salvo, pode ser que eu esteja, pode ser que eu tive esse encontro, pode ser que eu namoro, pode ser que eu sei sobre Jesus, pode ser que eu nasci num lar cristão, pode ser que eu vou na igreja, pode ser que eu vou num pequeno grupo, pode ser, mas eu não sei se eu tive um encontro real e pessoal com Jesus. E eu vou fazer algo aqui, que não é hábito meu fazer, eu já fiz uma vez, e essa semana, diante de Deus, colocando a minha vida diante de Deus, eu senti que deveria fazer. E farei um convite agora,
para que você que precisa de um milagre, de um encontro de poder com esse Jesus, fique de pé no seu lugar, onde você está. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma ação poderosa de Deus na minha vida. Pode ficar de pé. E você não só vai ficar de pé, você não vai só ficar de pé, você virá aqui à frente, por favor, todos aqueles. Eu hoje preciso do poder do encontro, eu preciso hoje da manifestação do poder do encontro na minha vida. Vem aqui, pode vir, fica aqui do meu lado, aqui atrás de mim, fica aqui onde quiser, venha. Eu preciso de um milagre, eu preciso de viver o poder deste encontro. Venha, amém, pode vir. Mas eu também, da mesma forma, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido você, que talvez no seu coração nesse momento, não tenha a segurança e a certeza da salvação que esse encontro de Jesus operou na sua vida. Talvez você não tenha nem a certeza de que um dia você foi salvo através desse encontro. Eu convido você a, da mesma maneira, levantar a sua mão, ou se levantar e vir aqui à frente, ou se você está aqui na frente, e hoje também toma essa decisão, conscientemente, para esse encontro de salvação. Eu quero orar por você também. Não saia daqui se lembrando de algo, querido. Salvação é hoje. Salvação não é amanhã. Não pode ser amanhã, porque nós não controlamos o amanhã. Você tem hoje. Você tem o dia de hoje. Você tem essa oportunidade. Essa oportunidade. E eu gostaria que nesse momento o Espírito de Deus colocasse e confirmasse isso no seu coração. A segurança da salvação com um encontro pessoal e real com a pessoa de Cristo Jesus. Eu vou orar. E eu quero que você fique de pé. A decisão mais importante da vida não é acertar na pessoa que você vai casar, conquanto é muito importante. Não é a escolha da sua profissão, conquanto é muito importante. Não é o resultado de uma boa e bem-sucedida cirurgia, conquanto é muito importante. A decisão mais importante da vida é um encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Porque essa decisão, ela não muda o seu status na terra. Essa decisão muda o seu destino eterno. Não brinque com isso. Nós temos que crer que ao fechar os nossos olhos nessa terra, a partir de um encontro real e pessoal, nós nos abriremos na presença de Jesus e com Ele passaremos a eternidade. Mas se diferente for, você não será salvo por ser uma boa pessoa, caridoso, bonzinho, honesto, digno, bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, boa mãe. Isso não salva ninguém. Você deve ser assim, como resultado de uma pessoa salva, que tem uma conduta mudada, um comportamento transformado por um encontro pessoal em Cristo Jesus. Eu vou orar. Se você está aqui nesta manhã e hoje toma essa convicção no seu coração, não tenha dúvida, eu acho que sou salvo, eu acho que fui, talvez eu seja salvo em nome de Jesus, recebendo esse Jesus no seu coração como um ser pessoal, o Deus pessoal, aquele que morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, pagou o preço com o sangue derramado lá e de forma eficaz, suficiente e definitiva nos salvou para toda a eternidade. Eu vou orar, e a primeira oração é por aqueles que precisam de um encontro de poder nesta manhã.
E eles estão aqui. Talvez se você está aí e não veio, deveria vir. Mas se não, nós temos um grupo de pessoas que precisa de algo e da manifestação de poder desse encontro. E você, como igreja, comigo, vai interceder por esses irmãos aqui. Amém? Você vai estender as suas mãos num ato de fé. E nós vamos orar. E nós vamos clamar. E nós vamos pedir que Deus venha sobre cada uma dessas pessoas que aqui estão. E possa, da mesma maneira que restaurou a cegueira de um homem cego, fez um milagre que só Ele podia fazer, que Ele opere esse milagre na vida de cada um que aqui está. Porque se você está aí e entendeu o meu chamado, você veio aqui porque precisa de um encontro de poder. E esse Jesus está nessa manhã aqui e Ele pode operar. Você agora ore comigo por essas pessoas que aqui estão. Senhor, bendito Deus e eterno Pai, estamos aqui diante do Senhor, compreendendo qual é a decisão mais importante da vida, Senhor, que é receber o Senhor como Salvador e suficiente Senhor, Salvador da nossa história, a partir de um encontro real e pessoal. Pai, assim como o Senhor mudou a vida de cada um de nós te pedimos que o Senhor continue a mudar, a fazer, a dirigir a nossa conduta, os nossos atos, as nossas decisões, que o Senhor continue a nos guiar pelo caminho que o Senhor tem para nós. Mas vivendo nesse mundo nós temos enfrentamentos, nós temos lutas, nós temos dor, enfermidade, medo, problemas, aflições. E quantas vezes esse encontro precisa ser um encontro de poder, Pai. Assim como o Senhor restaurou a visão daquele homem, num ato de milagre, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor estava debaixo daquela árvore, assim como o Senhor passou pelo caminho de Jericó, o Senhor está nessa manhã neste lugar. E é dessa certeza que temos e é aqui que nós buscamos um encontro de poder. Pai, que cada um que aqui está possa receber do Senhor, segundo a Tua vontade, no Teu tempo e da maneira com que o Senhor quiser fazer, um milagre que veio buscar aqui. Que o Senhor levante esse povo, que o Senhor sustente esse povo, que eles sejam alvo de um encontro de poder, Pai. Que assim como o Senhor restaurou a visão de um cego, o Senhor restaure a esperança, o Senhor restaure a fé, o Senhor restaure a saúde, o Senhor restaure o casamento, o Senhor restaure a expectativa, o Senhor restaure os planos, o Senhor restaure os filhos, o Senhor restaure as famílias, os casamentos, aquilo que precisa ser restaurado. O Senhor é Deus de poder. E sabemos que podemos contar com esse poder. Então, Pai, no nome de Jesus, clamamos pela ação poderosa do Senhor nesta manhã, para esses irmãos e irmãs que aqui estão e precisam deste poder nas suas vidas, deste milagre nas suas vidas. Faz esta obra, não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. E também, Senhor, agora, nos faz sair daqui seguros de que podemos sim, no fim desse sermão, responder se tivemos esse encontro pessoal ou se não tivemos. E o meu desejo e a minha oração, que todos que aqui estão possam ter a convicção de que esse encontro aconteceu e que se não tem, possam nesse momento orar comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, nós na Tua presença estamos e nós carecemos de misericórdia. Assim como aquele cego gritava: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que aqueles que por acaso não tiveram esse encontro possam tê-lo nesta manhã. Possam convidá-lo para ser Senhor, suficiente Salvador, para transformar a sua conduta, a sua vida, o seu caráter, para mudar a sua história e principalmente abrir diante de cada um as portas do céu. E essas que jamais se fecham a partir desse encontro pessoal. Assim nós agradecemos e assim nós tomamos nessa manhã a decisão mais importante da nossa vida, a decisão de encontrá-lo de forma pessoal e real. E te agradecemos pela Tua presença em nosso meio. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Que Deus sustente a vida de cada um.